Esse estereótipo carrega dentro da tradição judaica e carrega dentro da igreja nesses milênios, sabe por quê? Porque esta é a lógica humana da santificação, porque o ser humano não entende sobre santificação, ele não faz ideia do que é. O judeu acreditava que santificação era purificar as mãos, era guardar dias santos, e depois vem o Senhor Jesus e joga tudo por terra, dizendo, não é isso. Poxa, eles deram a vida toda fazendo isso e não é isso. Depois as igrejas católicas, protestantes, reformadas, evangélicas, também criaram seus estereótipos de santificação, como dia santo, domingo do Senhor, dia de guarda de Deus, dia de sábado, e várias outras coisas, templo reservado santo, e tudo isso como uma forma externa de apresentar algum tipo de santidade. Até a forma de jejum dos homens, das igrejas, são formas tão estereotipadas de tentativa de apresentar algum tipo de santificação para Deus, que quando você vai olhar a história disso tudo acaba em nada. Tudo acaba em nada. O Senhor Jesus olha o questionamento daqueles homens e diz assim, olha, verso de número 6, e respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías a quê? Acerca de vós, o quê? Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ou como diz a tradução de Mateus 15, ou me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de quem? De homens. Olha para mim. Toda a cultura religiosa que aparentemente pode apresentar para você algum tipo de santificação, que não esteja respaldado nos princípios santificadores de Cristo, é doutrina de homens. E o que a doutrina de homem faz? Ela só reforça o distanciamento entre você e Deus, porque não te faz enxergar o quanto distante você está de Deus. E depois vai desenvolvendo o assunto, os discípulos chegam para ele e falam assim, olha, explica para nós aquilo tudo que o senhor estava falando, porque mais para frente ele vai falar assim, olha, não contamina o homem, não é o que ele pega e leva a boca, mas é o que sai de dentro dele. Entenda uma coisa, o ser humano já nasce como uma fonte de pecado. O ser humano já nasce como um manancial de pecado. Sabe quando você quebra o ovo? O que tem dentro do ovo quando você quebra? O ovo lá, aquele lá que você pega, você tem a expectativa de ter o que nele? Duas coisas, clara e gema. Você fica pensando assim, vai ter um canarinho aqui dentro. No máximo que você pode frustrar, ele tá um ovo choco, né, podre, e acabar com o mexido. Né? O que pode acontecer. Mas, via de regra, você está esperando o quê? A gema e a clara boa. Você quebra aqui, ó, conversando, ó, porque você sabe que ali dentro tem. E quando vem duas gemas, aí que você fica maravilhado, né? Olha, duas gemas. Porque o normal é uma gema e uma clara. Assim como você tem a mesma expectativa de uma gema e clara quando você quebra o ovo, é exatamente isso aqui que tem dentro do homem, se o homem fosse um ovo para ser quebrado. É isso aqui. Verso 31. Porque do interior do coração do homem sai os quê? É o 21, perdão, verso 21. Porque do interior do coração do homem sai os maus. Que mais? 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 Que mais? Está vendo? Todas estas coisas procedem de onde? De dentro. Se o homem fosse um ovo, esta é a gema e clara que sai dele. Não sai mais nada. E aquela bem choca. É isso. E ele nasce com esta fonte. Quem está descrevendo isso nem é um teólogo, um filósofo, que foi observando o comportamento humano e foi tendo ideias do que o homem é. Não é um filósofo que observou
ao longo do tempo quais são as demandas humanas, foi falando assim, é possível que o homem seja intrinsecamente mau. Não, ele não é esse homem, não é um grande pensador que começou a tirar conclusões do comportamento humano. Não, é importante entender quem é o agente que está dizendo estas coisas, porque ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer sempre a verdade. Ele não vai dar sugestões, ou ele tampouco vai falar de seus achismos. Toda palavra proveniente dos lábios desta pessoa é mais absoluta e extrema verdade, inquestionável. Quem disse isso? O Senhor Jesus. E quem é Jesus? Ele não é um pensador à frente do seu tempo, ele não é um filósofo, ele não é um teólogo, ele não é alguém que não é um antropólogo, ele não é uma pessoa que está estudando o comportamento humano, ele não é alguém que construiu uma tese, fez uma dissertação de estudos, não. Ele é alguém bem específico, uma natureza bem específica, que vai falar com muita propriedade estas coisas. Quem ele é? O Filho de Deus.